Bom, na edição 145 da revista Oeste, que saiu hoje pela manhã no site, a reportagem de capa é assinada por Augusto Nunes e mostra a imensidão do sem sigla. Em outros países, partidos vivem à procura de eleitores, enquanto aqui no Brasil, milhões de eleitores procuram um partido. É sobre esse assunto que vamos conversar agora com o deputado federal Marcel Van Hatten. Marcel, muito obrigada pela sua presença aqui no Sem Filtro. E eu já passo a bola direto para Augusto Nunes, que é o autor, da reportagem de capa. Augusto. Eu estou querendo pegar o trecho aqui que você tinha me passado, que é para que sustenta a primeira pergunta. Boa noite, deputado. Meus parabéns pelo desempenho mais uma vez. E eu queria ouvi-lo sobre o seguinte também. Boa noite, Augusto. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite para estar com vocês. Muito obrigado. Nessa reportagem de capa, deputado, a gente defende a união da direita democrática brasileira, que se mostrou amplamente majoritária, tem milhões, à procura de um partido que ainda não existe. No mundo inteiro existem partidos procurando eleitores. No Brasil, há eleitores à espera de um partido, que pode ser criado com a mudança de algum que já existe ou nascer do zero. O que o senhor acha desta ideia? É possível criar um partido? É necessário criar um partido da direita no Brasil que mostrou seu rosto? Bom, Augusto, em primeiro lugar, parabéns por abordar esse tema. Esse tema é importantíssimo. Nós que somos filiados ao Partido Novo, que é um partido que está fazendo o seu reposicionamento, é daquilo que, aliás, sempre fez na prática, né? Nós, na Câmara dos Deputados, fomos o partido de direita liberal mais coerente com aquilo que a direita sempre defendeu, com quem tem um pensamento liberal sempre defendeu. Em muitos momentos fomos, inclusive, mal compreendidos ou até mesmo atacados por aqueles que achavam que, em nome de um suposto pragmatismo, era preciso comprometer princípios e valores, e nós mantivemos sempre a nossa posição. Mas eu não quero aqui fazer um proselitismo em nome do Partido Novo, pelo contrário, até porque nós também tivemos uma série de problemas, principalmente internos, alguns dos quais era melhor que não tivessem vindo a público, mas acabaram indo a público, que agora nos fazem, como eu disse no início da minha resposta, buscar esse reposicionamento mais claro na comunicação externa para que as pessoas entendam exatamente para que o Novo foi formado, para ser justamente um partido de direita liberal. Mas eu também entendo que o sistema partidário precisa ser muito mais aberto, como você disse muito bem no artigo, às ideias de direita no Brasil. E, lamentavelmente, hoje há um cartel, há uma cartelização dos partidos políticos brasileiros. Eu tratei num recente artigo acadêmico, que até foi publicado pela revista do Fórum da Liberdade, não é tão recente sim, faz 1 ano e meio mais ou menos, mas um artigo em que eu tratei da falta de liberdade que as pessoas têm no Brasil de fazerem seus próprios partidos políticos. O próprio presidente Bolsonaro tentou criar um partido, e não vou entrar no mérito dos problemas que ele enfrentou, mas é muito difícil você criar um partido político no Brasil. Isso também vem de uma herança da era de Vargas. Muitos ficam surpresos quando eu digo isso, mas foi durante a vigência de uma ditadura, de um Estado unitário, que se criou essa obrigação do partido ter caráter nacional no nosso país. Nós somos uma federação, nós somos uma democracia, é verdade agora com essa ruptura, que a gente está observando de forma muito grave, provinda do Poder Judiciário, mas um país que é constitucionalmente democrático e que ainda mantém uma regra para a criação de partidos políticos baseado na ditadura varguista de Estado único. As pessoas não podem criar, por exemplo, partidos municipais, é preciso buscar quase 1 milhão de assinaturas, no máximo 2 anos, de pessoas não filiadas no Brasil inteiro para se criar uma estrutura burocrática autorizada a funcionar depois de colhidas das assinaturas por um ato do TSE, e logo depois de ter feito toda essa gincana, essa verdadeira maratona quase impossível de ser cumprido, essas assinaturas de nada servem porque o partido acaba tendo, invariavelmente,
um dono. É muito difícil que isso não aconteça no sistema partidário brasileiro. Então, a tua provocação é muito importante nesse momento para o nosso país, porque além do Novo, que está se posicionando muito claramente, foi o primeiro partido que disse ser oposição a Lula logo no dia da eleição, no dia 30, e é o partido também que tem se posicionado mais coerentemente logo depois do segundo turno. E nós vimos vários membros de outros partidos, né, que se diziam da base do Bolsonaro, ou apoiadores do Bolsonaro, votando contrariamente a propostas do governo atual e a favor de Lula. Nós estamos mantendo a nossa coerência, mas entendo que é preciso ter muito mais opções à direita. É um absurdo, nós temos só um partido à direita hoje de verdade, que é o Novo, e de resto, né, um monte de partido fisiológico e alguns partidos de esquerda. Isso precisa mudar. Perfeito. Fabi, a sua pergunta? Marcel, boa noite, obrigada por estar aqui conosco. A minha pergunta é em relação já a 2023, eu gostaria de saber qual que é a realidade de composição, por exemplo, do seu trabalho com o trabalho de outras pessoas. Aqui não dá para falar partido, porque a gente tem que agora realmente diferenciar pessoas, né, que estão eleitas aí no Congresso Nacional e que têm o mesmo objetivo em comum. Não é hora de divisionismos, né, entre nós. Então, qual que é a perspectiva real? Se a gente pode ter essa esperança, porque a população está sedenta por algo assim objetivo, justo, e quero emendar também até a sua convocação ao ministro Alexandre de Moraes, que mais uma vez, né, não quis nem saber como que isso pode evoluir daqui para frente, porque eu acredito que esse é um dos grandes problemas que o Brasil está tendo, essa ausência de respeito até, né, dos ministros com a sociedade, porque ir ao parlamento seria um respeito com a sociedade, nada além disso. Exatamente, Fabiano. Parabéns pela pergunta também. Ela reflete aquilo que já deveria ter acontecido, no meu entender, desde 2019. Tá? Infelizmente, não tivemos articulação política para ter uma base ideológica no Congresso Nacional. Para o próprio Augusto Nunes, eu dei uma entrevista em oportunidade anterior, se não me engano, no ano de 2020, a respeito dessa falha que nós víamos do governo. Nós alertávamos, né, que não havia uma base construída em base de princípios e valores, em que se você discorda 10% de mim, você é 90% meu amigo, e não 10% meu inimigo e estou te descartando. Infelizmente, nós vimos acontecer muitas vezes isso ao longo desses últimos 4 anos e agora não tem outra saída. Nesse momento em que Lula, prestes a assumir a presidência da República, um ex-presidiário que deveria estar na cadeia, e aliás, quem deveria colocá-lo de volta na cadeia são justamente os juízes que o libertaram, né? Um absurdo total. A oposição é fundamental, é o último bastião que nós temos. E nós temos de andar unidos, independentemente de partidos, como você bem disse, em torno de ideias, de princípio e de ação. Se não tivermos uma articulação dentro de uma oposição real no Brasil, deu, esquece, acabou. Não tem saída mais para o país. É muito rápido para se tornar uma nova Venezuela, onde, inclusive, em determinado momento, então, né, a oposição, porque hoje praticamente inexiste, decidiu, inclusive, boicotar um processo eleitoral e daí em diante se consolidou o chavismo no poder. E um dos motivos, um dos instrumentos mais importantes para a aglutinação da oposição é a CPI que eu propus no final desse mandato e que vamos voltar a propor agora no início deste novo, tanto na Câmara como na Câmara e Senado do Congresso Nacional, para investigar e trazer a responsabilização de todos aqueles que cometeram abuso de autoridade e seguem cometendo no TSE e no STF. É fundamental que nós façamos isso. Eu estava ouvindo há pouco o comentário do Fiuza a esse respeito, porque ali está muito claro o excesso todo que está sendo cometido e ele precisa ser trazido a lume, investigado, responsabilizado, inclusive denunciado internacionalmente. E isso depende primordialmente de na Câmara dos Deputados e no Senado da República fazermos esse trabalho, porque muitas pessoas seguem sendo perseguidas. Esse inquérito das fake news está aberto, o inquérito das ditas milícias digitais também, são inquéritos que não deveriam nem existir, e se não forem cessados, vão significar ainda mais perseguição política no nosso Brasil e menos raio de ação para uma oposição que
já nasce muito deficiente. Ana? Boa noite, deputado. Obrigada mais uma vez pela companhia no finalzinho de um ano conturbado. Parabéns pelo trabalho, né, pela coragem. Vamos precisar de palavras de coragem nesse ano aí que se inicia. Eu gostaria de pegar uma frase que o senhor disse, que é exatamente o que o Reagan costumava falar muito, né? Se eu concordo 80% com alguém, essa pessoa é um aliado e não 20% um traidor ou um inimigo. Infelizmente, deputado, no Brasil nós temos um sistema político com, eu não sei quantos partidos nós temos, 33? Na última contagem eram 36, mas agora com a cláusula de barreira, alguns deixaram de existir, eu não sei quantos serão no início de fevereiro. Mas em torno de 30 você vai estar acertando. Pois é, 30 partidos. Aqui nos Estados Unidos nós temos um tabuleiro político com 2 partidos. E o que acontece? Quando existem pautas pertinentes para a direita americana, dentro desse guarda-chuva da direita, do Partido Republicano, nós temos conservadores, libertários, liberais clássicos, e aí eles se apegam nos 80%. O senhor acha que é possível haver essa união no futuro no Brasil, já que muita gente, até esse ano, dentro da campanha presidencial, muita gente na direita se estapeando na rede social, lavando roupa suja, e nesse ponto a esquerda ela é bem mais organizada, né? Ela vai para trás do palco, briga, resolve, vem para fora e põe o plano em ação. O senhor acha que isso pode acontecer no Brasil com tantos partidos assim? Bom, não só é possível, como é necessário e inescapável. O Brasil precisa ter uma oposição unida e que saiba dialogar entre si. E obrigado por me salvar, Ana Paula, boa noite, obrigado por lembrar que a frase que eu citei antes de Ronald Reagan, que foi um grande líder internacionalmente conhecido, né, e que ressuscitou nos Estados Unidos, né, junto com Margaret Thatcher do outro lado do Atlântico, a direita internacional também numa época muito difícil. E nós vamos ter que trabalhar fazendo com que esta oposição no Brasil vingue e que possa aglutinar todos aqueles que são de direita, os mais conservadores, os mais liberais, os mais libertários, aqueles que têm ideias que são convergentes no aspecto econômico e no aspecto moral, precisam estar unidos, porque do outro lado nós sabemos que a união justamente da esquerda com a parte relevante do establishment fez com que ocorresse essa reviravolta inacreditável. Se nós formos pensar há 4 anos, jamais pensaríamos que o PT voltaria ao poder, muito menos com o Lula, que estava preso e que deveria continuar na cadeia. É inacreditável. E nós teremos que fazer pela direita também, por mais que muitas pessoas tenham dificuldade de racionalizar tudo isso, né? Há um pessimismo sempre muito grande, uma crítica, por vezes, por motivos menores. Nós precisamos também acreditar que o inacreditável pode acontecer em 4 anos com a direita brasileira retornando ao poder, porque nesse momento nós precisamos assumir a nossa dificuldade, porque não foi um governo ruim, antes pelo contrário, sob o ponto de vista econômico, o governo Bolsonaro está apresentando índices incríveis perto daquilo que se poderia esperar num país que enfrentou uma pandemia e uma guerra, mas por uma série de motivos, alguns dos quais vinculados, né, às próprias manifestações que o próprio Bolsonaro depois reconheceu foram impróprias, e a falta de articulação na direita brasileira levou a esse resultado agora que nós estamos vendo de um ex-presidiário de esquerda reassumindo o poder. Nós não temos como escapar de uma união na direita para poder retomar, né, o espaço perdido. Fechando a rodada de perguntas, Fiuza. Boa noite, deputado Marcel Van Hatten. A pergunta é simples. Esse período sucessório foi marcado pela brutalidade.
um grupo criou um modus operandi e atropelou as leis, como o senhor demonstrou bastante bem na sua atuação louvável nesse período, né? E é claro que o senhor parte para a próxima legislatura com esse mesmo motor, com essa mesma motivação, continuar fazendo o seu papel que, acredito eu, se pelo menos mais meia dúzia tivessem feito, como o senhor e mais alguns poucos fizeram, o quadro seria outro. Agora, nós vemos que nesse grupo, que fez um avanço bruto sobre as leis e recolocou o Lula no Palácio, nós não vemos assim uma definição ideológica nesse grupo. Tem de tudo lá. Quem apoiou isso por parte da sociedade, setores da sociedade, ricos, afluentes, né, aqueles que egressos de outras correntes e tal, eles se juntaram e fizeram essa ação bruta. O senhor acha que ali, liderando uma CPI, que pelo que eu entendi é o seu primeiro ato de abuso, o senhor acha que isso vai ser facilmente compreensível nesse Congresso, que virou geleia, que não atuou contra as ilegalidades na eleição? O senhor acha que isso vai ser bem compreendido como uma luta daqueles que estão no espectro político contra aqueles que supostamente estão em outro espectro político? Olha, Fiuza, precisa ser bem compreendido também, porque, aliás, boa noite também, obrigado pelas palavras. Eu não vejo como essa arbitrariedade não se virá também contra outra ideologia, não só contra quem é de direita. Aliás, o PCO está também censurado, o Rui Pimenta, né, teve suas redes sociais e do Partido da Causa Operária censuradas pelo Alexandre de Moraes. Né? O abuso, a arbitrariedade, ele vai rompendo barreiras ideológicas, apesar de hoje claramente estar perseguindo quem está à direita. E essa CPI, ela já contou com o apoio de mais de 190 parlamentares, 181 assinaram o requerimento e mais 12 nos procuraram depois para assinar, mesmo depois de feito o protocolo, para consignar o seu apoio à comissão parlamentar de inquérito. Então, ela realmente vai funcionar, ela é fundamental para que esses abusos todos sejam contidos. Muita gente não tem noção do que está acontecendo, isso que é o mais triste, né? Existe uma bolha que entende bem o que está acontecendo, a perseguição, as prisões que estão ocorrendo, mas tem uma larga parte da sociedade que até, por incrível que pareça, está achando interessante, porque lamentavelmente também houve uma série de atos mais recentes de terrorismo e de vandalismo que são completamente também execráveis, e que a justiça seja feita em relação a esses casos, que acabam fazendo com que as pessoas menos interessadas no tema político achem até que faça sentido. Isso que o judiciário tem feito hoje não faz nenhum sentido. Você falou muito bem, o Ministério Público está sem o seu papel, né? A Polícia Federal tem uma parte dela sendo utilizada pelo Poder Judiciário, sem que os demais colegas da Polícia Federal coadunem com as ações que estão sendo feitas. Aliás, tem muitos policiais federais constrangidos de realizar ordens de prisão porque não concordam com a maneira como está sendo feito. Mas retornando ao início, ao preâmbulo da tua pergunta, você falou que houve muitos setores que se juntaram para derrotar o Bolsonaro e votaram no Lula. Eu tenho a impressão de que se a eleição fosse hoje, depois de tantas coisas que nós já vimos sendo feitas, anunciadas por Lula, sua equipe de governo montada, tanta gente talvez estava esperando até uma boca no governo e não ganhou, talvez o resultado da eleição não tivesse sido este que nós infelizmente tivemos no dia 30. Talvez nós não tivéssemos a vitória de Lula passados esses 2 meses. Mas agora é chorar sobre o leite derramado. E essas pessoas em particular, né, que por birra ou por algum motivo menor decidiram fazer o ED, votar no Lula, botar de volta a quadrilha toda no poder e um ex-presidiário no Palácio do Planalto, sinceramente, a elas cabe uma parcela de responsabilidade muito maior do que ao restante da nação, e espero que, se ainda não perceberam, percebam claramente o grande dano que fizeram para o nosso país. Deputado Marcel Van Hatten, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Oeste Sem Filtro. Aproveito para te desejar um feliz ano novo.
Da mesma forma, feliz ano novo para vocês todos, parabéns mais uma vez pelo sucesso sendo um filtro sensacional. Uma boa noite, feliz 2023.